Olá, pessoal do sétimo ano, estamos aqui para fazer a nossa correção de hoje, do nosso conteúdo MMC, mínimo múltiplo comum, decomposição por fatores primos, muito importante. Hoje, 25/2/2021. Vamos lá para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão diz o seguinte: pede para a gente determinar o MMC entre 6 e 9, tá? No item A, e no item B, o MMC entre 8, 10 e 20. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês os números primos, que são 2, 3, 5, 7, o que possivelmente nós precisaremos para usar aqui hoje, para resolver as questões, tá bom? Mas vamos lá. Então, o item A. Vamos encontrar aqui o número primo que dá para dividir, começar a dividir, Sempre vamos iniciar sempre pelo número primo 2, tá? A não ser que você não tenha nenhum número que seja divisível por 2. Mas se você observar, já começa pelo 2. Então, aqui nós temos o 6. O 9 não dá, mas o 6 dá. Que dá 3, você repete o 9. Então, não tem mais nenhum divisível por 2. Então, você vai usar o 3, que é o próximo número primo, sempre na sequência. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, Aqui, continua por 3. 1 é 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui nós vamos encontrar duas, vamos fazer a multiplicação para encontrar o MMC entre eles, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 3 dá 18. Então, o nosso item A aqui dá 18. O item B. Vamos começar pelo 2, porque a gente já observou que tem números divisíveis por 2. 8 dividido por 2 dá 4. O 10 dá 5 e o 20 dá 10, Continua por 2. Por quê? Porque eu tenho 4 que dá por 2, o 5 não dá, eu repito, mas eu tenho 10 que dá por 2, que dá 5. Continuo com 2, porque eu tenho 2 que dá para dividir por 2, que dá 1. Aí eu repito o 5 que não dá e repito o outro 5 que também não dá. Então, vai dar por quanto agora? Por 5. Então, eu repito 1. 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, nós vamos tirar agora o nosso MMC fazendo a multiplicação entre os primos, os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5 vai dar quanto? 40. Então, o MMC aqui do item B é 40. Segunda questão. A segunda questão, ele diz que um ônibus partiu da rodoviária, no mesmo dia. O primeiro partiu de 8 em 8 dias, o segundo de 12 em 12 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Ele quer saber depois de quanto tempo eles partiram juntos novamente. Então, nós vamos decompor aqui, encontrar o MMC, para poder a gente determinar quando eles vão se encontrar, depois de quantos dias eles vão se encontrar novamente, partir novamente juntos. Então, vamos utilizar o 2, que é o primeiro número primo, que dá para dividir o 8, que dá 4, o 12, que dá 6, e o 20, que dá 10, Que também dá por 2 ainda, porque o 4 por 2 dá 2, o 6 por 2 dá 3, e o 10 por 2 dá 5. Continuo com 2, porque eu tenho 2, que dá para dividir por 2, que dá 1, repito 3, repito 5. Aí, eu pego o 3 agora, que é o próximo, O próximo aqui é o 3, pode observar. Então, eu repito 1, 3 por 3 dá 1, e eu repito 5, que agora dá por 5. Eu repito 1 aqui, repito 1 de novo, e 5 dividido por 5 dá 1. Aí, agora eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois, Aí, aqui, multiplicando os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5 vai dar 120. Então, depois de 120 dias, eles partirão novamente juntos. Tá bom, pessoal? Terceira questão. Então, aqui na terceira questão, ele pede para a gente determinar o MMC mais uma vez. Então, vamos começar com o primo 2. O 5 não dá, eu repito, mas o 10 dá por 2, que dá 5. E o 12 dá para dividir por 2, que dá 6. Continuo com 2, o 5 não dá, repete, o 5 não dá, repete, mas o 6 dá por 2, que dá 3,
Agora, tem algum para dividir por 2 ainda, para decompor por 2? Não. Vou utilizar o próximo número primo, que vai ser, a gente viu aqui, o 3, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, 3. Vou repetir o 5. Vou repetir o 5 que não dá, e 3 dividido por 3 dá 1. Agora, vai dar o 5, não tenho mais nenhum número divisível por 3. Então, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, e o 1 é 1. Então, vamos encontrar aqui o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E aqui no caso, 12 vezes 5 vai dar 60. Tá bom? Então, o MMC aqui é 60. Item B, 16, 48. Dá por 2, porque o 16 dá 8 e o 48 dá 24. Dá por 2, porque 8 dividido por 2 dá 4 e 24 por 2 dá 12. Dá por 2, porque o 4 dividido por 2 dá 2 e o 12 dá 6. Dá por 2, porque o 2 dividido por 2 dá 1 e o 6 dá 3. Agora, eu não tenho mais nenhum número divisível por 2, eu vou utilizar o 3, que é o próximo número primo, tá? Então, aqui vai ficar, vou repetir o 1 e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, vamos ver aqui, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16 e 16 vezes 3 vai dar 48, certo? E vamos para a nossa última questão agora, bem simples, bem parecida com a segunda, né? Mas um pouco mais simples. Ana toma um comprimido de 4 em 4 horas, um xarope de 5 em 5 horas. Ele quer saber que horas elas tomarão os 2 remédios juntos. Então, vamos decompor aqui. Temos os fatores primos, 2, 3, 5 e assim, infinitamente. Então, nós vamos começar pelo 2, que dá por 4, dá para dividir por 2, que dá 2. O 5 não dá, eu repito. O 2 dá para dividir por 2, que dá 1. O 5 não dá, eu repito. E agora só dá por 5, né? Porque eu não tenho mais nenhum por 2. E o 3 também não dá, porque eu não tenho nenhum número divisível por 3. Então, eu repito 1. 5 dividido por 1 dá 1. Aí, aqui, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5, 20. Então, Ana vai tomar o remédio, tomará o remédio juntos às 20 horas. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da correção.